Tcharam! Tudo favor, bem? seja Ai, que bem-vindo. coisinha fofa! Nossa, que lindo esse apartamento! Ele tem 55 metros quadrados. É mesmo? Ele parece muito maior. Parece. Ai, que legal isso! Lá você fez uma listra. Aqui você colocou um quadro sozinho nessa parede. Aqui você já colocou também para baixo. Olha aqui que interessante esse tapete para abrir a porta. O que nós temos de diferente aqui? Ah, cabeceira virada para lá. Que interessante, ela mexe. Aí aqui que você pintou de rosa o teto. Quando você mora num apartamento alugado, faz ele ficar à sua cara, porque ele é seu enquanto você tá dentro dele. Eu queria um tapete de bola, isso há 5 anos atrás. Só que eu falava, velho, tapete de bola. Aí foi indo. Quando veio pra cá, eu falei assim, vou ter meu tapete de Tá bola. aqui o tapete de bola. Hoje nós vamos conhecer o apartamento do Bernardo Fonseca, em São Paulo. Chegamos. Nossa, que porta linda. Que legal. Tem um perfume muito bom aqui. Gente, olha só, a gente vai bater campainha agora na casa do Bernardo, mas você sabe que antes de eu entrar, eu quero te convidar para se inscrever no canal. É fácil pra gente se inscrever no canal, é só você clicar ali, se inscreve, aí você clica também no sininho para dar o lembrete toda vez que eu colocar um vídeo. E também você pode se tornar membro do canal, porque eu sempre tenho um papo bem legal depois da gravação e aí vai para a lista dos membros, tá bom? Vamos lá então que eu vou bater essa campainha. Vamos lá. Eu falo que vou bater campainha e bato na porta. Bernardo. Tcharam! Tudo favor, bem? seja bem-vindo. Ai, que coisinha fofa! Que coisa linda! Como é que é o nome dele? Esse é o Hindu. Hindu. A visita é pra ele. Pode entrar. Onde que eu tiro o sapato? Por Pode favor, deixar aí? pode ficar à vontade, a casa é sua. Olha aqui, gente, eu já olhei o chinelo dele, é enfeitado lá. Olha, ele tem... Tatuagem no pé, tatuagem na mão. Uau! Nossa, que lindo esse apartamento, Bernardo! A gente vai perguntar muita coisa aqui. Que apartamento lindo! Você acabou de se mudar? Então, vai fazer ainda um ano que eu decidi me mudar para São Paulo. Aí aluguei esse apartamento aqui que eu achei que era uma ideia de ficar pouco tempo aqui e acabou virando a minha morada. E esse sotaque bom é da onde? Sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Ah, toca aqui, cara, que legal! É os mineiros se encontrando. Seja Deixa muito eu bem-vindo, receber. tô feliz de receber aqui. Obrigado. E vai ter pão de queijo aí, pessoal? Pão de queijo de café, né? Vamos começar do início, então, gente, porque eu já tô vendo uma coisa aqui que você vai adorar. Olha isso aqui. Você pintou um portal no prédio, Sim. aqui na entrada. Já é do prédio esse... Já era do prédio. Quando eu entrei aqui, isso me chamou muita atenção, porque as curvas arredondadas estão em alta, mas isso aqui já é do prédio, que é da década de 60. Eu achei muito legal e valorizar esses portais aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi uma ideia, na verdade, que eu vi num projeto do Marcelo Salum na Casa Cor do ano passado, ano retrasado. Sim. Eu amei, falei, vou Ficou lindo. reproduzir. E aqui você já tem umas obras de arte aqui na entrada. Já. Me conta delas. Eu amo obra de arte e vou colecionando aos poucos, né, na medida que eu posso. Esses corações aqui é uma série de um artista de Londrina que chama Rafael Parisotto. Eu amo as coisas que o Rafael faz, ele tem essa ideia meio street art, tem outras coisas dele aqui na casa também. É tão interessante que ele parece um coração e ao mesmo tempo parece um escrito em japonês, sabe? Alguma coisa assim, né? É um traço, né, diferente. E eu amei essa série dele. Essa é uma, né, que mexe com o meu coração. Tipo, adoro coisa de coração. Ai, que legal. E essa aqui é uma obra do Abdiel Vicente. O Abdiel é um artista que eu sou extremamente fã e adoro essas coisas dele que tem esse link com o porn, fakes, enfim. Ele confunde a sua cabeça quando você Exato, olha, né? é a pop art, eu amo pop art, então... E aqui foi você que pintou quando você chegou? Foi.
Você já fez uma pintura? Eu já vi que você tem umas pinturas especiais, porque eu tô vendo que lá também tem um portal verde. Tem um pórtico também. Então você não pintou parede, pintou mais os portais? Pintei os 2 portais e pintei o teto da cozinha. É São curiosidade. detalhes, assim, que, Aham. enfim, experimento também. Né? Olha que lindo aqui já na entrada. Vai me contando que esse cubo aqui é de Ó, quem? Esse cubo maravilhoso é uma azulejaria que eu gosto muito, do interior do Paraná, chama Macla. É um pessoal que é parceiro também, eu adoro trabalhar com eles. E aí esse azulejo era o meu preferido e eu acabei ganhando esses azulejos e o próprio Márcio, que é o dono da azulejaria, montou essa mesinha pra mim. Que legal. Nossa, foi um fofo. Adorei essa luminária com esse pendurador. É uma mesma coleção ou é coincidência? Não, coincidência. Essa luminária já era uma luminária que eu tinha quando eu morava. Eu já morei no interior do Paraná, né? Então trouxe ela pra cá. E esse aqui é um pendurador do Bruno Nis. Que é nosso amigo. Sim, maravilhoso. Eu amo o Bruno e eu pedi ele de aniversário, assim. Eu foi um adoro, presente gente, pedido. falar, você me dá isso aqui de aniversário pra não ter nem que pensar. Não, ele não teve erro. Que lindo, Eu olha sou aqui, fã. andando de skate aqui. Essa obra é de uma artista também do Paraná. Ela é uma obra tridimensional. Ela é muito legal que você usa um aplicativo e fotografa e filma ela, né? Ela expande. Então é uma obra em realidade aumentada. Que legal. E ganhei. Gente, olha que sofá diferente, é um almofadão gigantesco, né? Eu que desenhei lindo. esse sofá. Mas você é fotógrafo, não é? Sou designer. Sou designer de Designer. interiores. Ai, que legal. Então, gente, a gente tá na casa certa. Então, aqui você pode ir dando dicas para todo mundo Sim, sobre como decorar também, porque aí todo mundo vai pegando as dicas aí, hein, gente? Vamos então, fala desse sofá que você fez. Então, esse sofá eu desenhei para uma antiga morada minha. Esse já é um novo, né? O primeiro desse existe, eu já desenho ele em outros projetos. Mas esse sofá ele foi porque eu gosto de sofá baixinho. Eu gosto de coisas simples nos desenhos que eu faço de projeto de produto, né? E eu precisava de um sofá que me atendesse de uma forma modular, porque como era uma casa alugada, Sim. eu queria que se eu mudasse, ele também me servisse. Então aqui ele é feito em módulos, e aí esses módulos são... Aqui eu brinquei mais ainda, que eu coloquei um módulo num tecido diferente. É verdade. Coloquei um módulo com acabamento em pedra, que é um mármore. Aquele módulo também é parte dele? Também é parte do sofá. Ele também pode ser Olha, assento. E aí, que nesse legal. caso, eu fiz ele com o acabamento em pedra, porque eu queria essa mesinha aqui no Então, no final. caso aqui, ele tem um módulo comprido, esse menor e esse daqui. Aí, nesse poderia tanto ser estofado ou colocar... É uma pedra mesmo Pedra, ali? pedra. Oh, Nossa, é uau. um chumbo, inclusive. É um essa chumbo, essa pedra mora aí. Nossa. E a ideia desse sofá também, que como aqui eu só tenho um quarto e na outra casa também só tinha um quarto, é poder receber visitas de uma maneira agradável. Então, Sim. quando acontece de receber, e eu acabo Pode recebendo dormir. muito, pode dormir, porque esses dois... Ele, nessa medida, claro. ele é uma medida de tamanho de solteiro, né? Ele é assim. E E ele, com ali- esses dois módulos aqui na frente, ele vira uma cama de casal padrão. Porque daí você... Mas ele tem que tirar a pedra. Tem que tirar a pedra. E aí a visita tem que ser forte. Ficou muito legal. Você reformou o apartamento todo? O apartamento é seu ou você alugou? É um AP alugado. Isso é muito bom. É muito bom. Gente, eu sempre falo pra vocês, quando você mora no apartamento alugado, faz ele ficar à sua cara, porque ele é seu enquanto você está dentro dele. Exato. Fala sobre isso aí nessa... Exatamente, eu penso a mesma coisa. Eu acho que o apartamento ele é minha morada enquanto eu tô aqui, independente do tempo que eu fique nele. Então eu vou mexendo em algumas coisas que são cruciais para que aquilo traga identidade, né? Para que tenha minha cara aqui. Eu troquei iluminação, pintei os portais, mudei pouquíssima coisa de mobiliário, que foi só na cozinha, na verdade, mas ele não tinha móvel nenhum. Então eu consegui mobiliar com coisas que eu desenhei, como, por exemplo, essa mesa, o barzinho. Nossa, porque olha aqui também, gente, você é muito chegado nas cores e você trabalha Eu muito amo. bem as cores e é por isso talvez que as paredes são brancas para que os Exato. objetos sobressaem. Exato, eu gosto muito disso. Assim, na verdade, como eu gosto muito de obra de arte, então eu penso sempre em alguma coisa meio fundo museu, sabe? Galerias de arte, fundo Esse branco. é o e ponto tal. de partida para sua decoração? É um ponto de partida do que eu gosto muito de trabalhar, mas eu já vi em alguns
projetos e já usei em alguns projetos o fundo, a parede, né, colorida com uma obra colorida por cima. Eu também gosto muito disso. Também. Mas para um apartamento pequeno, eu achei que o fundo branco ia ser a melhor pedida. E como eu gosto muito de cores e cores nos objetos, aí foi... Qual a metragem desse apartamento? Ele tem 55 metros quadrados. É mesmo, ele parece muito maior. Parece. Não é que ele parece maior, ele parece muito maior. Essa sala, a formação dessa sala, né, dá essa impressão de amplitude, a janela, né, que é uma janela longa. Ih, coisinha fofa, você é muito bonito. E esse tapete? Também desenhei aqui para esse apartamento. É um tapete que eu já queria ter ele há muito tempo. Quando eu me mudei para um outro apartamento no sul, eu queria um tapete de bola. Isso há 5 anos atrás. Só que eu falava, velho, um tapete de bola. Aí foi indo. Quando veio para cá, eu falei assim, vou ter meu tapete de bola. Tá aqui o tapete de bola, maravilhoso. E desenhei, quis ele com essas bolas, são aleatórias, assim. Essa poltrona eu amo, que é do Bruno. Do Bruno Nis, maravilhosa, poltrona Gaspar. Que eu sou Vocês apaixonado. lembram, gente, que eu já mostrei a casa do Bruno pra vocês. Só que agora ele tá com uma casa nova, então pega o recado, Bruno me convida. Né, pra E tá gente lindo ver. o AP dele Tá novo. lindo, Tá lindo. Tá vendo, gente? Tá aí, ó. E essa mesinha linda? Linda mesinha do Lucas Recchia. Essa mesinha chegou ontem, deu super certo, Ai, assim, que de ter bom. uma peça que eu amo. A mesinha morfa do Lucas Recchia, que eu acho maravilhosa. Linda. Essa é de toque? Não. Mas ela Aí embaixo. Ai, que delícia, né? O climinha. E eu adorei uma coisa que eu tô vendo aqui, que você coloca a mesa de centro da sua casa, não é nem no tapete e nem no piso, né? Ela é... Sim. Ai, gente, olha aqui, eu quero pisar assim. Ela é... Por que essa... Como é que você pensou isso? Na divisão dos dois espaços? Exato. Ela tá servindo meio que para balizar o que é sala de jantar e o que é sala de estar. Eu gosto muito de receber, muito mesmo. Adoro fazer jantares na minha casa, café da manhã. Eu não sei cozinhar, então café da manhã é minha especialidade. E você gosta de ler tarô? Não, mas eu amo, eu não sei ler, mas eu amo que as pessoas leiam pra mim. Que legal! Então, esse tarô do Dali foi um book que eu achei maravilhoso, a estética dele, mas eu gosto também desse sentido, adoro do Dali também. Com certeza. Agora, essa sala aqui que eu achei interessante, ela é a sua sala de jantar, de trabalho, provavelmente você trabalha em casa? Um pouco eu trabalho em casa, mas hoje eu tenho um escritório ali na Galeria Metrópole também. Ah, que Meu legal. escritório, eu tenho um escritório na Metrópole e um lá no Paraná que eu não fechei. Qual no que é o seu Paraná. Instagram? Do escritório é o bhf.studio e o meu pessoal é bfonseca. Qual que é o BHF? O que é o H? Henrique. Ô, gente, é irritante a pessoa ser de Minas Gerais e o nome desse é BH, né? Você é de BH mesmo? Sou de BH. Não, olha a tiração de onda. Que ótimo! Eu sou de BH. Por muito tempo na escola, que o meu nome é composto, né? Bernardo Henrique. Uhum. Mas só minha avó me chama assim. Então, mas por muito tempo a abreviatura era BH. Uhum. E aí era isso, era o BH de BH e BH Que de máximo, nome. cara. Bom, então, olha aqui. Aí tem a televisão na frente da mesa. Então, essa é a sua cadeira de assistir TV? Como é que é o seu esquema Então, aqui? eu não assisto TV. Essa TV veio pra cá porque, a princípio, isso aqui seria... Eu ia trabalhar exclusivamente em home office aqui. Esse seria meio que o meu escritório casa, assim. Que seria um apoio em São Paulo. Mas quando eu me mudei pra cá de vez, aí não teve jeito, eu aluguei um outro espaço, enfim. Mas a TV era pra me dar esse apoio. Mostrar o nessa projeto, mesa. os Exato. projetos. Ah, tá. Então, na verdade, aqui tudo começou quase como um escritório, uma base. Exato. Até que você decidiu realmente transformar em casa. O que é isso aqui? Então, esses vasos que eu apaixonei com esses vasos. Ele foi lançado na DW, na última DW que teve agora pela Andrea Novaes. É um vaso Nexo. Esse vaso ele é um vaso componível, então você junta essas partes e que monta legal. ele do jeito que você quiser. Que demais. Eu que fiquei material que é? apaixonado. E isso me lembrou, eu gosto muito de coisas que tem memória afetiva. E isso me lembrou um pouco aqueles pinos mágicos. Não sei se você teve na infância. Eu tive, eu amava, que eu não tinha Lego. Eu tinha os pinos mágicos que era baratinho. E isso me lembrou os pinos mágicos. É impressão 3D, enfim, a Andrea traz Que legal. um contexto muito Nesse momento, você tem 2 aprendizados para o seu vocabulário. Primeiro, apaixonei com. Isso aí é uma situação mineira que a gente que fala, né? Apaixonei com isso. Não sei o que lá. E a outra, agora eu esqueci o que era. Você falou em mineirês aí Não sei, eu também. vou falar mais uma
mineirês aqui, porque o sotaque não perde. É muito bom, gente. Olha aqui a rede, mas aí como é que você usa a rede? Então, essa mesa, eu desenhei, vou te mostrar aqui. Eu desenhei, eu tô deixando ela assim já tem uns dias já, porque eu recebi uns amigos e tal, e deixei ela maior. Mas eu desenhei ela pra cá, porque eu gosto de mesa grande. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu não posso perder isso aqui, porque olha o solzinho gostoso que bate aqui. Delícia. Aí eu falei assim, eu queria ter uma rede. Então, olha o detalhe dessa mesa, que ela é uma Vai vendo, gente. vigia. Ai, que legal. Você falou vigia? Ai, que legal isso. Ela Que E aí eu demais, consigo- Bernardo Henrique. Aí vem pra cá, Eu ó. consigo- Até o gancho é estiloso. Ficou ótimo. Gente, que ótimo. Consigo essa aproveitar meu mesa. solzinho aqui de manhã. Isso é tão importante, né? Você liberar esse espaço. Adorei a ideia. E aí vem uma rede azul com uma A composição mesa de cores. amarela, uns É. vasos laranja. Gente, a pessoa que tem um sereio aqui, quem que é? Ai, fofo. Isso foi um presente que de um amigo amor. meu que é publicitário. Adorei. Ele trouxe do Nordeste, eu esqueci o nome do artista. É muito Mas é um legal. artista que faz esses objetos assim que tem relação com o mar. E foi um presente que eu amei. Vamos falar dessa vista que você tem? Tchan, 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 tchan. Coisa mais gostosa aquilo. Olha. E o que me fez mudar para esse apartamento foi essa vista, a insolação. Aqui tem a Praça Roosevelt no fundo, o Aham. Minhocão aqui na nossa esquerda e o Parque Augusta aqui na frente. Não, você está muito bem localizado. O lugar aqui é maravilhoso. Região central de São Paulo, gente, se liga. Exato. No centro de São Paulo, eu não escolheria outro lugar para morar Nem hoje eu não em consigo. hipótese nenhuma. É. O centro é maravilhoso. Isso é muito importante, eu acho que a gente frisar, porque as pessoas, você vê quantas pessoas com a cabeça de artista, com apartamentos legais, eu te mostro no centro de São Paulo. Fica a dica. É muito, muito legal a turma que anda por aqui, né? Sim, e uma das coisas que é legal, aqui eu ando à noite sem problema nenhum, sabe, eu me sinto seguro, que não é uma região que traz que tinha muito esse estigma, né, e eu pensava isso antes de mudar pra cá, mas cara, eu amo esse bairro, uma É galera muito descolada, jovem, bonita. De quem é essa obra? Esse também é do Parisotto, que é Daquele o dos corações, Isso. reconheci pela assinatura mesmo. Isso. Olha que Do interessante, Rafa você pintou o portal de verde, né, que a gente já tinha mostrado, e você colocou dinheiro aqui, mas são notas reais. São notas reais. Essa ideia começou quando eu vi que por acaso existia um padrão em notas que eu trazia de países que eu tinha visitado, que era o número 5, mas foi bem por você acaso. tá brincando que foi por acaso. Por acaso. E aí, o meu aniversário é no dia 5 do mês 5. Você tá Então, brincando. eu sou 5 do 5 e por acaso eu vi que tinha umas notas, eu ia guardando. E era a nota número 5. Aí isso virou de fato uma coleção. Eu falei, não, Que deixa. legal. Agora de todas as viagens que eu faço, eu volto com uma nota número 5. Agora é proposital. Que legal. Mas entendi. começou de forma aleatória. E ficou bonito com esse O acrílico acrílico verde, né? Ficou muito bonito mesmo. E qual a dica você, como design de interiores, pode dar para as pessoas para decorar com objetos de arte? Que eu estou vendo que você ali colocou embaixo, quer dizer, uma altura bem para baixo. Lá você fez uma listra. Aqui você colocou um quadro sozinho nessa parede. Aqui você já colocou também para Os baixo. quadrinhos baixos, né? É. Eu gosto muito dessa ideia. Isso é muito interessante quando você quer chamar atenção para alguma coisa. Eu tiro aquele estigma de colocar a altura dos olhos. Isso é padrão, a gente já vê isso o tempo inteiro. Então a gente já está acostumado com isso. Se você quer chamar de fato a atenção, coloca num lugar inusitado. Traz aquilo para baixo ou muito para o alto. Coloca aquilo num lugar que seja diferente. Porque aquilo vai ter uma atenção especial. Porque alguém vai olhar e vai falar, nossa, mas por que aqui, né? Porque aquilo vai incomodar o seu olhar. E, de fato, chamou a atenção. Óbvio que tem que ter um estudo estético, né? Sim. E, por exemplo, a história que a gente falou da mesa, essa é a decoração dele, ele está colocando lugar inusitado. Exato. Ali, por exemplo... Ele já aprendeu com o pai. Olha ali, inusitado também, um quadro sozinho numa altura diferente, a mesa que está aqui num lugar diferente. Exato. Eu gosto de brincar e eu acho que a minha casa nossa casa é o nosso templo. E aqui é o lugar onde eu posso fazer todas as experimentações que não vai ter nenhum cliente de mal de mim, ninguém vai achar ruim e tal. Então eu posso brincar.
Então eu sempre uso a minha casa para testar coisas que eu talvez não possa testar na casa de um cliente, sabe? O teste, ele acontece no 3D e tal, mas o momento final é diferente. Então algumas coisas que eu quero ver como é que vai ficar, eu falo, deixa eu fazer na minha casa primeiro e ver como é que vai ser. É bem melhor. Por exemplo, normalmente quando a gente coloca alguma coisa em cima da porta, muitas pessoas colocam bem no centro. E aqui você coloca na lateral. Ai, gente, agora vou optar em ficar então. Olha aqui que interessante esse tapete para abrir a porta. Exato. É perfeito, porque daí você pode abrir a porta e ao mesmo tempo, que interessante, adorei. O que que nós temos de diferente aqui? Ah, cabeceira virada para lá. Que interessante, Isso. ela mexe mesmo? Mexe. É móvel. Olha, que interessante, é um móvel cabeceira, que lindo esse móvel. Me conta mais. Então, a ideia aqui nesse quarto, quando eu pensei, a primeira vez que eu vim pra cá, essa cama era diferente. Ela era cabeceira pra lá, como é de praxe, porque a cabeceira é uma coisa muito bonita de você entrar no quarto e ver Sim. a cama arrumada, é uma coisa legal, interessante. Mas eu quis virar ela pra cá porque sempre que eu vou fazer um projeto, independente de onde for, eu faço um estudo do Feng Shui, assim, dos lugares e penso nisso. Qual que é a grande questão aqui? Não ficar com os pés virados para a porta. Do Feng Shui. Que você Então aí a posição melhor seria da cama nesse sentido. E aí, antes de me mudar para cá, Lu, já teve dia que eu vim para cá, eu era tão empolgado com esse apartamento que eu dormi no chão. E eu só tinha um travesseiro. Aí eu dormia no travesseiro mesmo, que eu ficava aqui assim, falando, meu, vou vir para São Paulo, que era um grande sonho, né? E aí, um dia, deitado nessa posição que tá a cama hoje, eu olhei pra cá e falei, cara, eu quero acordar olhando, tudo bem ter um prédio aqui, mas o solzinho, as árvores, eu não fico, Sim, eu não me você não tá olhando para uma parede. né? Exato, tem um espaço livre aqui que é Sim. muito gostoso. Tem até uma área técnica aqui, né? Na Tem verdade. pra colocar. Uhum. Eu já coloquei planta aqui, mas como eu sou um péssimo pai de planta, Ah, morreram todas, mas era uma delícia também acordar e também. ver as Mas plantinhas aí tem aquela aqui. árvore lá fora para você. E Sim. esse armário aí com cara de vó de Minas? Então, mas não é. Esse aqui já era da casa, deve ser do vô do dono. Que legal, mas que bom que você aproveitou e deixou, porque eu achei ele o Sim. máximo. Eu também Completou, achei. deu um charme super legal. Agora, por que Sim. você escolheu 3 obras iguais, só muda a cor? Então, eu sou fã do Abdiel, essas obras também é do Abdiel Vicente, e foi numa parceria com ele chegou a vir aqui em casa, que para mim foi uma honra maravilhosa. Ele veio e eu queria alguma obra dele, mas eu não sabia o que fazer, assim, e como fazer. E o Abdiel falou assim, o ateliê dele é bem pertinho aqui. Aí ele falou assim, não, eu vou passar aí e a gente conversa. E aí ele veio e ele que teve essa ideia. Ele falou, quem sabe a gente não coloca um tríptico assim e tal. E eu comprei bonito. super a ideia. E mais uma vez de uma forma diferente de displayar os quadros. Displayar. É. É um termo. Então ele quis dizer colocar um display ou mostrar, aí já virou displayar. Displayar. Eu adoro gente maluca, eu adoro que assim fala com a minha língua. Eu juntei. A minha mãe é artesã, Ai, então que essa amor. veia artística, né, vem de família. Como que é o então, nome dela? Rosângela Fonseca. Ei, Rosângela Fonseca, parabéns. Maravilhosa. Ah, Ela faz coisas que eu amo e aí de vez em quando ela me presenteia com isso. E Nossa. hoje hoje ela tá morando em Portugal, mas ela morava na França. Uma vez eu fui na casa dela e vi que ela tava fazendo esses bastidores. E eu falei, mãe, eu queria tanto isso e tal. Aí uma vez que ela veio pro Brasil, ela trouxe. com Então, certeza. essa obra da minha mãe, essas coisinhas, né, foi ela que fez. E essa foi minha irmã que pintou pra mim. Ai, que amor. Eu tenho uma irmã, Maria Clara. Uhum. Não é pintora, mas nas horas vagas é. Uhum. E a Cacá pintou pra mim esse quadrinho e eu faço questão de carregar. Ele já foi de uma outra casa e hoje veio pra cá e também em lugares inusitados. Essa mesinha fofa foi um galho que eu achei Muito. na rua. Não, você que fez? Achei o galho na rua e eu tinha essa bolacha que era uma tábua de cortar queijo. Aí eu falei com o Marcinho, falei, será que você não junta os dois pra mim? Que eu queria legal. essa mesinha. Anota aí, bolacha. Não, eu tô fazendo... Vocabulário, ampliando o vocabulário. Esse detalhe aqui que você me perguntou da cama, aí quando eu virei ela pra esse lado, eu quis fazer isso, porque qual que é a ideia da bergère, né, de uma maneira geral? Porque isso aqui é uma ideia bergère, né, que é aquela poltrona que tem aquela orelha. Sim.
Como eu tô deitado pra lá e a porta tá aqui, eu ainda quis trazer uma proteção sensorial de alguma coisa que Barrasse me visualmente. É. Mas então isso foi colocado depois? Você mandou fazer depois da cama? Não, tudo veio antes, mas a cama não tinha essa orelha solta. Isso assim. você mandou fazer depois que você já tinha isso? Não, elas foram feitas juntas. Juntas, tá. Mas antes de eu. A princípio Sim, ela ia entendi. ser pra lá chapada. Quando aqui. fez, já foi pensando aqui Aí nela. eu fiz ela solta pra vir pra cá. Eu achei ela linda. E agora, pro banheiro? O banheiro. Tchau, tchau, tchau. O banheiro é uma parte delicada. Que né? legal esse azulejo. Eu amo azulejo Ah. antigo. Quando a gente entra, parece que a gente volta e fala, ai, olha o piso. Uhum. Gente, eu lembro de escorregar. Sabe o que a gente fazia? Jogava sabão, água com sabão e ficava escorregando na varanda e era mais ou menos assim, ó. Você acredita? Esse piso é muito Brincadeira. nostálgico. Eu amo É. essa nostalgia que tem nessas coisas que são impregnadas do apartamento, né? Sim. O E eu amo espelho o cheiro, o mofado. perfume que tá aqui dentro, vocês não têm noção, tá? Vou te dar esse toque. É, uma delícia. É. Depois, se quiser, eu faço a publi. Né? E aqui? Então, eu gosto muito de azulejaria, né? Igual eu te falei lá do Uhum. meu parceiro da Macla. E esse azulejo foi um azulejo que eu desenhei e a Macla fez o teste pra mim. Eu ainda não lancei ele, mas ele virou um quadrinho. Ficou Então, uma graça. o padrão é esse meio coração. Só que esse meio coração, colocado de uma outra maneira, Ah, em outra entendi. cor, ele virado, ele vira uma pílula. Que Então, bom. são dois remédios, né? O amor e... O remédio. Foi uma brincadeirinha. Muito bom. Tem obra no banheiro também, essa eu trouxe da com Argentina. acrílico. Isso é muito bom. Aqui, gente, olha, ele usou acrílico e, né, que bem protegido aqui, porque você está num lugar úmido. Exato. E também o azulejo, bom, pode fazer. Mas se você quiser fazer também obra na sua casa, e colocar obra de arte no seu banheiro, você também pode fazer o box até o teto, e aí o vapor sai para fora, não vem para cá, você pode ter qualquer tipo de obra de arte Exato. aqui também. Eu troquei o box quando eu me mudei pra cá e eu queria colocar ele até o teto, mas aí o proprietário... Nossa, viajou, eu devia ter aceitado. Pois é, mas não Seria aceitou. ótimo. Ele olha. falou, não dá, não sei o que, não quero que faça assim e tal. E eu custei muito, porque ele queria colocar um outro box, eu queria um mais limpo, puxador, ele não tem puxador, né? Sim, sim. Mas ficou lindo. É um Que bom que buraquinho. manteve tudo isso, que eu achei muito bonito. Você acabou de falar um monte de gente, pode falar uma coisa muito legal aqui nesse espelho, aproveitar que eu tô aqui? Por favor, A gente casa vai é sua. falar. Já que a casa é minha e o espelho é meu aqui também, eu tô com o microfone aqui, vocês estão vendo? Mas eu gosto muito de falar pra vocês dessa camiseta. Você já conhece? Olha, ela é da Insider. Você já conhece? Eu falo pra vocês direto, porque ela é uma camiseta que você lava, não precisa passar. Ela é anti-odor, eu uso ela várias Nossa, vezes. maravilhosa. Ela é anti-odor, é maravilhoso. E o tecido dela, assim, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Só Insider é Insider, pessoal. Não adianta copiar que não tem outra coisa igual. Então eu vou deixar pra vocês aqui agora no site, pra vocês entrarem, e o meu código de desconto, que é Luffy. Pode entrar aí, Luffy. O site inteiro com desconto. Aí vocês vão ver o que é mudar sua vida depois que você tem uma camiseta que você... E para viajar, então, nossa, é perfeita. Você lava, seca rápido, assim, já não precisa passar, etc e tal. Entra aí que vocês vão gostar. Eu amei esse cantinho aqui, ó, que é todo âmbar. Aqui foi tudo garimpado junto ou foi vindo? Foi garimpado junto. Eles são da Cristaleria Nacional. Ah, é aquela lá, eu já fui com o Bruno. Exato. Ai, que legal. O Bruno é muito meu influencer. É, o Bruno faz, eu vou lá e eu acho lindo. Isso, gente, é uma cristaleria, né, que você falou? Isso. Que era antiga, que Exato. fechou. Ai, que legal. E aí os herdeiros da cristaleria Estão vendendo as peças que estavam estocadas, então eles não sabem o que tem. uma cerveja. Eles vão tirando o acervo e vão descobrindo. Ah, E aí isso foi uma curadoria que o Bruno já tinha feito, né? que lindo. Pra apresentar as peças e eu amei. Eu falei, cara, eu Também. quero isso no meu apartamento. Também E já amei. comprei. Ai, que graça. E agora? Eu tô apaixonado por esse apartamento, pessoal. Ele tem uma vibe muito gostosa. Ai, fala que você usa isso, ou ele é só de enfeite. Não, eu super uso. Que Esse é legal. do Breve, da cerâmica. Mas né? é água, pra você usar água. É cerâmica? É cerâmica. Que lindo, cerâmica com couro. O Breve Cerâmica que fez isso aqui, meu amigo Augusto, lindo. E eu fiz até umas fotos pra ele com quando ele quis lançar, fui muito modelo, tava me Ai, que sentindo. legal. E é uma cumbuca, né? Como é que chama isso aqui? Cantil. Cantil. Isso é um cantil. Mas tem um Segura. outro nome, não tem? Não, o que eu saiba é cantil.
Uma moringa. Moringa. Não faz o mineiro falso, hein? Moringa. Mas eu super uso a moringa. Ela tá aqui porque eu uso. Coloco água e vou fazendo todo estiloso, porque ela regula. Olha que ideia boa de você fazer Pra segurar a porta, você enche um vidro de água, adorei. Aliás, olha o piso aqui, é todo o mesmo piso que tinha lá no banheiro, só que marrom. E lembra que eu falei que eu escorregava em água com sabão? Era dessa cor marrom, não era verde. Era esse aqui, mas marrom. Gente, que legal. Vai dizer que você construiu isso aqui? Esse aqui sim, esse móvel eu troquei. Quando eu aluguei, Que tinha ótimo, um móvel aqui que ele tava bem capenga. E eu precisava de alguma coisa que fosse um pouco mais funcional. E por que você fez? Você que desenhou? Foi eu que desenhei. Por que você fez ele largo assim, em vez de fazer ele menor, como seria o pensamento inicial? Então, a ideia, como eu queria que ele fosse funcional e o espaço de bancada que eu tenho é muito curto aqui na cozinha, né? Eu quis aproveitar para ter essa bancada maior para eu conseguir colocar mais coisas. Eu queria espaço para colocar o micro-ondas. Aqui ainda não veio todas as minhas taças e copos e coisas que eu tenho, assim, que eu sou igual uma tia-avó, assim, sabe? Eu tenho eu vou essas coisinhas. Isso aqui foi garimpado na França. É umas coisinhas assim que eu vou trazendo, que eu amo. E se deixar, eu vou comprando mais coisas. Assim. Sim, se deixar, não. Se tiver dinheiro no banco, cartão passado. Porque ficou interessante que ele ficou largo aqui, né? E isso aí te permitiu mais espaço, né? A ideia é essa, para eu conseguir armazenar mesmo mais coisas e ter uma bancada aqui que fosse de apoio, tanto para colocar coisas mesmo, quanto para fazer um lanche rápido. Então precisava de mais... olha que ótimo com as gavetinhas. Então, ó, é ferro, pedra. Isso aqui é couro? Gente, que cadeira linda! Linda, né? Essa é uma banqueta da Doimo, desenho do Marcelo Ligieri. Eu amo essa banqueta desde quando eu conheci ela há muito tempo atrás. Ela tinha ganhado um prêmio de Design Award, assim. E eu falei, cara, que sensacional. Ela chama Smile, porque ela parece que ela tá rindo. Que tá rindo, Que amor, e ela combinou muito aqui. Fofa. E olha que obra de arte na cozinha. Eu acho que é fundamental ter obra de arte na cozinha, sabia? Eu acho. Eu tenho pessoas que não aproveitam. Agora, eu vou falar um negócio pra você que tem muito mesmo lá em Minas, que é um trem, assim, que todo mundo tem, que é a ardósia. Ardósia não é um trem de Minas? Eu amo a ardósia. Aí ele tem a representante aqui. Você usa ela mesmo, a tábua? Olha como ela é fininha, perfeita. Ficou aqui escondidinha, linda. Eu uso tanto que uma vez quebrou. Aí eu colei, então eu tenho duas, porque eu falei assim, não, deixa eu comprar outra, porque vai que... porque ela é fininha, ela né? é fininha. Aí aqui que você pintou de rosa Pintei o teto. de rosa. Conta pra gente. Então, eu queria muito um teto rosa, porque eu vi o Maurício Arruda pintando o teto da casa dele de várias cores. E eu falei, gente, que legal aquilo. Aí ele tem uma cozinha com um teto verde, não sei o quê. Falei, cara, que legal, vou fazer isso na minha casa também. E aí quis pintar o teto de rosa, pintei, aí até aqui ficou um pedacinho sem pintar, porque eu garimpei essa luminária depois. Porque eu queria que ela combinasse tanto com a época do apartamento, quanto com a funcionalidade. Então precisava de alguma coisa que desse muita luz. E aí ela veio depois. Mas o teto rosa foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui. Tá vendo, gente? Dá uma personalidade pra cozinha sem ter que transformar. Porque muitas pessoas quando chegam, que não é o caso aqui, porque esse azulejo é lindo, mas muitas vezes chega num azulejo que é mais antigo e quer mudar e acha que tem que mudar o azulejo. Na verdade, não. Leva o ponto de vista para outro lado. Exato, chama atenção pra outra coisa. Que foi o que você falou, o negócio da arte, né? Sim, a exato. arte bota ela num lugar diferente. Não, eu também amei tudo. E aqui, você botou uma pedra pra chegar na altura certa? Foi isso? Não, aqui tem uma adega aqui, minha adega estragou esses dias, eu mandei consertar. Né, menino? Você chegou bem quando tava esse buraco aí. Porque a gente é Mas assim, aqui pessoal. tem uma iluminação também que ficou... Importantíssimo. Nossa, deve ficar uma delícia o climinha à noite também. A noite fica mais gostosa. Olha que apartamento colorido sem ser o super colorido de cores que a gente está acostumado na parede, porque aqui até a rodinha é colorida, entendeu, pessoal? E ele, gente, fazer sua casa é muito lindo. Esse cachorrinho é muito fofo, quietinho, né? Um anjo, um anjo. Quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que querem decorar a casa e ela precisa ir aos poucos e começar a fazer, para ela começar a se entender dentro da casa dela?
Luffy, eu acho que não puxando sardinha para o nosso lado, né, do profissional que trabalha nessa área, mas ter um profissional é imprescindível nesse momento de indecisão, mas principalmente quando você vai construir aos poucos, porque você sabe aonde você quer chegar. Então, quando você tem um direcionamento, você tem um projeto, alguma coisa assim, você sabe aonde você quer chegar. E aquilo houve um estudo antes, né? Você entendeu aonde estava a sua personalidade, aonde investir e aonde não investir. Porque aqui tem algumas peças de design que eu amo, tipo o Bruno Nis, o Lucas Heck. Tem coisas que eu desenhei, mas tem muita coisa que foi garimpo de internet, tem coisa baratinha, tem coisas que... vida, né? Você deixa a vida também acontecer e trazendo, né? Exato, mas você sabe aonde você quer chegar, você sabe o objetivo que você quer ter naquele lugar. Então, algum mobiliário que mobiliários maiores, né? Eles levam muito do que você... da questão visual, né? Então, da sua ocupação ali naquele espaço. Então, priorizar esses como uma paixão. Tipo, eu sou apaixonado com esse sofá, não porque eu desenhei, mas porque ele me serve muito bem, sabe? É um sofá que me atende de maneira funcional, estética, o tamanho dele ele é enxutinho, então embora ele seja grande, ele cabe num espaço pequeno, então eu consigo mimetizar ele de outras formas. O que eu tenho um outro dele que é todo verde, então dá para brincar. A mesa era uma coisa que eu não queria abrir mão, então eu queria uma mesa grande, queria uma mesa colorida. Então eu parti do ponto que, esse mobiliário maior é o que deve vir primeiro. E depois os complementos, eles nascem com o projeto, né? Os encontros da vida também, né? Exato. Não adianta eu ficar querendo fazer tudo de uma vez. Então, além do Bernardo, eu quero dar uma dica para vocês. Eu fiz uma seleção de arquitetos e designers de interiores que eu recomendo. E está aqui na plataforma que eu vou deixar nesse link aqui para você. Porque vai que você está em algum lugar do Brasil, que você está buscando qual é o profissional que eu acho legal, que combina comigo, porque tem gente que você tem que escolher alguém que fala a sua língua. Também não é qualquer designer que vai combinar com você. Então, se você quiser escolher um profissional, essa daqui é a lista que eu te deixo de todas as pessoas que eu acho que vale a pena. E esse projeto é super legal, porque você faz... uma escolha de 3 profissionais, eles apresentam para você quais são os projetos que eles sugerem para sua casa e você paga aquele que você escolher. É incrível. Então tá aqui, você pode olhar, tá bom? Gente, a sua casa é uma delícia, cara. Ela é perfeita, ela é gostosa. A gente sente você aqui dentro dessa casa, não só pelos objetos que estão aqui, mas como você falou, você já queria dormir aqui quando nem cama tinha, ou seja, a energia já estava aqui, né? Quando eu vi esse apartamento a primeira vez, eu falei assim, vim com um corretor, e na hora que eu vi, eu falei, cara, é aqui. É aqui porque eu tenho o parque aqui perto e meu filho tem que estar atendido. Olha aquilo ali. Olha isso, gente. Ele tá dormindo com a cabecinha no macaco. Que coisa boa. Mas era um lugar que eu queria ter para atender ele também, sabe? A gente morava numa casa juntos, né? A gente mudou para um apartamento menor. Então eu queria que ele ficasse bem atendido. Eu falei, cara, é muito importante que ele se sinta bem aqui também. Mas na hora que eu entrei aqui, eu falei, é esse apartamento. É isso que eu queria ter. E estou muito feliz. Estou muito feliz também de estar aqui. Olha, vocês sigam ele aí. Repete aqui, por favor, o seu Instagram. Meu profissional bhf.studio, estúdio com E. Lá é mais profissional, essencialmente profissional. E no B Fonseca, aí você vai ver essa palhaçada toda. Tem bastante hindu lá também. E é isso, eu vou ficar muito feliz. Ai, que legal. Então agora, gente, nós vamos tomar um cafezinho nessa mesa amarela aqui. E você que é membro do canal, você pode então assistir esse bate-papo que a gente vai estar aqui agora batendo para esticar essa conversa um pouco. Muito obrigado pela companhia de vocês e muito obrigado, amigo. Que legal. Muito feliz que você veio na minha casa. Eu também estou muito feliz, cara. Que legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Segue aí, gente. Tchau. Valeu. Bora pro café? Opa. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.